Dos critérios há prazos para escolha e registro de candidatos. É preciso estar atento às novas regras do TSE para eleições de 2024. As principais restrições previstas pelo calendário eleitoral começam a valer no mês de julho, para impedir que prefeituras e câmaras municipais usem a máquina pública para influenciar no processo. A filiação partidária terminou no dia 6 de abril. Próxima etapa são as convenções de 20 de julho a 5 de agosto, quando candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador serão escolhidos. E até 15 de agosto, após a definição, os partidos devem registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. O mês de julho ele é um mês importante para o calendário eleitoral, porque existem diversos prazos que começam a contar esse mês. Então, por exemplo, das convenções partidárias. As convenções devem se iniciar entre o dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, a partir do mês que vem, os partidos já irão fazer convenções. E também tem prazos importantes como o prazo final de desincompatibilização. Todos os servidores públicos que pretendam participar do pleito terão aí esse prazo final de se desincompatibilizar, que finaliza no dia 6 de julho. Mesma coisa, se inicia o período de conduta vedada, com os pré-candidatos que ocupam cargos públicos, que já são mandatários, eles não podem mais participar de eventos, de inauguração de obras, de serviços públicos. Então, esses prazos são importantes e os eleitores e os candidatos precisam estar atentos. O primeiro turno está marcado para 6 de agosto. Qualquer cidadão ou cidadã pode disputar um cargo eletivo, desde que cumpra as condições de elegibilidade e incompatibilidade. A Constituição Federal define um rol de idade mínima para disputar os cargos. Nessa eleição, que é uma eleição municipal, teremos disputa para cargo de prefeito e vereador. Para prefeito, a idade mínima é 25 anos de idade e para vereador, de 18 anos. Um detalhe é que para os vereadores, eles têm que ter 18 anos a partir do registro de candidatura. E para os candidatos a prefeito e vice-prefeito, o 25 anos, a idade mínima de 25 anos apenas será contada na data da posse. A nova regra exige que na lista de candidatos a vereador inclua pelo menos uma candidatura feminina e uma masculina, respeitando o percentual mínimo de gênero. São mudanças que valem para se chegar a uma eleição mais justa e também democrática. Pelo menos 30% das candidaturas de cada partido deverá ser destinado a um tipo de gênero, né? Não significa apenas que será 30% de mulheres, pode ser também de homens. E o que se exige é que todos os partidos cumpram essa candidatura, essa cota de gênero, né? No caso do partido que quiser lançar, por exemplo, somente um candidato, esse partido ficará prejudicado, porque ele não poderá assim cumprir a cota de gênero. Então, os partidos deverão lançar no mínimo 2 candidatos, um homem e uma mulher, para cumprir assim o percentual mínimo de gênero. Prazos de desincompatibilização. Isso, porque o prazo de desincompatibilização, a depender do cargo que o servidor público ocupa, ele varia. Agora, nós estamos chegando no prazo de 3 meses antes da eleição, que é o último prazo de desincompatibilização. Porém, existiram outros prazos, 4 meses antes, 6 meses antes, que já estavam contando, e os candidatos devem ter atenção para se desincompatibilizar no prazo. Quem deveria se desincompatibilizar, por exemplo, 6 meses antes, está se desincompatibilizando somente agora, irá sofrer algum tipo de impugnação ou pelos outros candidatos ou pelo próprio Ministério Público, e pode ficar sem disputar o pleito eleitoral. Número de vagas. O número de vagas para disputar o cargo de vereador dependerá da quantidade de cadeiras que estiver disponível naquela Câmara de Vereadores. Então, uma Câmara de Vereadores que tiver, por exemplo, 10, 11 vereadores, poderá se lançar até 12 candidatos, que é o quê? É a quantidade de cadeiras mais um. Então, hoje a regra é essa. Qualquer partido poderá lançar até a quantidade máxima de cadeiras mais um candidato. Propaganda eleitoral no rádio, TV e internet. Os municípios que tiverem propaganda na TV e no rádio, né, lembrando que essa propaganda somente é a partir do período eleitoral. Por enquanto não está permitido esse tipo de propaganda gratuita. Mas os municípios que tiverem esse tipo de propaganda deverá também respeitar o mínimo de 30% para as candidaturas de gênero,
dentre outras regras da propaganda eleitoral que deverá ser severamente acompanhado, tanto pelos candidatos como pelos partidos políticos. Estamos no momento de pré-campanha e o que é permitido hoje na internet é o que está previsto no artigo 36A da Lei das Eleições. São divulgações de conteúdo pessoal, da posição do candidato, da sua pré-candidatura. Isso hoje tudo está permitido, inclusive através de impulsionamento do conteúdo. Então hoje essa propaganda na internet ela é permitida de forma moderada, desde que não haja pedido de voto e desde que não haja utilização de palavras mágicas com conotações de pedido de voto diverso.